vamos nós. Ó. Bem, o assunto que a gente vai estudar durante uma boa parte do terceiro bimestre, está iniciando hoje o terceiro bimestre, certo? O assunto que a gente vai estudar durante uma boa parte desse bimestre é o que nós chamamos de queda livre, certo? Queda livre nada mais é do que uma continuação do que nós estudamos no segundo bimestre, que foi movimento uniformemente variado, né, que é o MUV. No MUV, que é no movimento uniformemente variado, eu acho que vocês lembram que aparece aquela grandeza que é chamada aceleração, certo? Aparece a aceleração. No que nós estudamos no primeiro bimestre, que é no MU, não tem aceleração. Aceleração não existe. A velocidade é constante e a aceleração não existe, certo? Aqui, no MUV, já a aceleração já existe, certo? Então, a queda livre nada mais é do que o MUV, só que o MUV é no sentido horizontal. Um carro vai, lembra? Já partiu da cidade A para a cidade B, era no sentido horizontal, deslocamento. Queda livre, como o próprio nome está dizendo, é no sentido vertical. O nome já está dizendo, queda, você vai pegar um objeto e vai soltar e ele vai cair no sentido vertical, certo? Qual é a diferença? Na queda livre, também tem uma aceleração, mas é um tipo de aceleração especial, que é chamado aceleração da gravidade. Gravidade que é chamada de G. Essa aceleração da gravidade, geralmente, adota-se 10 metros por segundo. Isso, 10 metros por segundo ao quadrado, para de aceleração, né? Isso no planeta que a gente adota, no planeta Terra. O valor dele, real, é 9,8 e uns quebradinhos. Ah, então se no exercício tiver, professor, use G igual a 9,8. Aí é claro que você vai usar o 9,8. Não vai aproximar, fazer uma aproximação sem ele mandar. Mas geralmente na própria questão ele diz, adote G, que é a gravidade, igual a 10 metros por segundo, certo? Ah, professor, se for em outro planeta, por exemplo, se ele disser tal questão tal exercício é no planeta da Lua, ele tem que dar a aceleração da gravidade da Lua. Você não vai precisar decorar esses valores, não, certo? Após essa rápida introdução, vamos ver essa parte aqui que já é mais a definição de queda livre. O que é que vem a ser queda livre? Presta bem atenção. É o movimento vertical, certo? Se ela é vertical, vai ser sempre, no caso, vamos dizer assim, de cima para baixo, certo? De um corpo que foi abandonado de certa altura, ou seja, ele vai estar, por exemplo, aqui, ó, de uma certa altura, e ele vai ser abandonado até tocar no solo. Agora, informação talvez uma das mais importantes. Ele é abandonado de certa altura em um local onde, cuidado com isso, a resistência do ar é desprezível. Sempre que eu falar resistência do ar desprezível, significa que é no vácuo. Se ele falar tal situação está ocorrendo no vácuo, você já sabe que a resistência do ar é desprezível. Professor, por que isso é importante? O que é que ocorre dizer que a resistência do ar é desprezível? Acho que você concorda. Se você pegar uma folha, um papel ou uma pena, uma coisa bem leve, segurar por cima e soltar, ele não vai cair de uma vez. Geralmente ele vai sair, vamos dizer assim, ó, fazendo assim, geralmente esse sinal. Isso aqui é devido à resistência do ar. A resistência do ar segura um pouco esse objeto que está caindo, principalmente se ele for muito leve, certo? Então isso na queda livre, essa resistência do ar, ela é desprezível. Você não vai considerar essa resistência do ar, certo? Então o que é que ocorre? Como é que ocorre a queda livre? Você vai estar, o objeto vai estar em um determinado momento. Professor, o que é esse V0 igual a zero? Não sei se você lembra, V0, quando a gente estudou IMUV, nada mais é do que a velocidade inicial. Se é zero, a gente costuma dizer que o objeto está em repouso no início do lançamento. Ou seja, é como se eu pegasse uma pedra e segurasse assim pela janela. Eu vou iniciar o movimento. Se eu estou segurando, ele está partindo do repouso, ou seja, a sua velocidade inicial é zero. Quando eu pego e solto ela e ela vai até o chão,
você concorda que esse percurso vai ter uma determinada altura, que eu vou chamar de Hzão, H maiúsculo, já eu vou dizer a fórmula, certo? Vai existir uma aceleração da gravidade, que eu comentei com vocês. Aceleração da gravidade, no caso, como é no planeta Terra, ele é no valor de 9,81, acho, uns quebrados. Só que a gente comumente costuma aproximar para 10 metros por segundo, 10 metros por segundo ao quadrado, para ficar melhor para o cálculo, certo? E você concorda também que aquela velocidade que é zero, quando ela chegar e tocar no solo, a velocidade não é mais zero, não. Ele já vai ter uma certa velocidade, até devido à aceleração da gravidade. Então, quando ele chegar no final, nós vamos ter uma velocidade v, certo? Professor, quais são as fórmulas importantes para esse tipo de questão? Presta atenção. Duas fórmulas são utilizadas nesse tipo de questão. A primeira é essa fórmula. Hzão é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2, que vem a ser cada item desse. Isso aqui nada mais é do que a altura que o objeto caiu, foi abandonado, do momento que ele foi abandonado até o momento que ele toca no solo. Isso é a altura. O G é sempre a aceleração da gravidade, certo? Essa gravidade, ele vai ser sempre fornecida. No caso, 10 metros por segundo ao quadrado. Esse T é o tempo de queda. Se ele está lá no início e ele é soltado, quando ele chegar no solo, ele percorreu um certo tempo. Então, nessa primeira fórmula, como é que geralmente ocorre na questão? Ou ele dá o tempo, o G ele sempre vai dar. Então, ou ele dá o tempo e pede para você encontrar a altura, ou o vice-versa. Ele dá a altura e pede para você encontrar o tempo. Nas três questões que eu vou fazer, duas a gente vai fornecer o tempo, vai encontrar a altura, e na última é o contrário. Eu vou dar a altura e vou querer que você calcule o tempo, certo? Além dessa fórmula, a outra fórmula que é muito utilizada é somente essa daqui, ó. V igual a G vezes T. Professor, o que é esse V? V nada mais é do que a velocidade final. Ou seja, a velocidade quando o objeto toca no solo. Não, que é o objeto que toca o solo. Sempre que ele toca no solo, esse V é justamente a velocidade. O G é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Comumente a gente considera. E o T, novamente, nada mais é do que o tempo de queda, certo? Que normalmente ele dá na questão. Se ele não der, ele dá a altura e pede para você encontrar o tempo, certo? E antes da gente resolver as três questõezinhas, muito cuidado com essa observação. Essa observação é muito importante. E quem está dizendo essa observação não sou nem eu, não. É o físico, o grande astrônomo, né? O Galileu Galilei. No vácuo, todos os corpos caem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, pouco importando a sua massa ou forma geométrica. Professor, o que é isso? Uma vez a NASA fez até esse experimento, assisti até um documentário no BBC sobre isso. Eles fizeram todo um aparelho lá e eles conseguiram tirar toda a resistência do ar. Ficou tudo, usou umas máquinas, ficou tudo sem resistência do ar. E em uma determinada altura, eles soltaram uma pena e uma bola de boliche. Qual é a que cai primeiro? Todo mundo vai dizer, professor, a bola de boliche, porque ela é mais pesada. Não. Se não tiver resistência do ar, os dois vão cair justamente no mesmo instante, certo? Isso é que Goethe diz, despreze, tire a resistência do ar. Inclusive, por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e um livro, e eu soltar os dois aqui, vocês concordam que o livro vai cair mais rápido. A folha de papel é muito provável que ela vai sair assim, né, balançando até chegar no solo. Se você fizer o seguinte, se você pegar a folha de papel e colocar em cima do livro, mas não deixando nem o espaço da folha do papel de fora, não, certo? A folha de papel tem que ser, eu dizer assim, bem menor do que o livro, tem que caber bem dentro do livro. E você soltar, os dois caem ao mesmo tempo. Por quê? Porque devido ao livro ser maior que o papel, o livro está eliminando toda a resistência do ar que age sobre o papel. Então, quando você soltar, os dois vão cair junto. O papel vai cair junto com o livro, certo?
Daí a importância quando a gente diz despreze a resistência do ar, certo? Após essa rápida introdução, vamos resolver essas 3 questões que eu disse com vocês, certo? Vamos primeiro ler essa primeira questão. Vamos devagarzinho, certo? Quem sai fazendo? Deixa eu botar aqui a caneta. Abandona-se uma pedra de um alto de um edifício e ela atinge o solo 4 segundos depois, certo? Vamos fazer tipo um desenhozinho. Vamos dizer que eu tenho um edifício, certo? Aqui, tem um edifício, e eu tenho uma pedra, e a pedra vai ser soltada aqui, ó. Certo? Quando você solta, quando ela chega no solo, demora quanto tempo, que ele disse? 4 segundos. Então, o meu tempo de queda é 4 segundos. E a outra coisa que eu forneci, eu estou dizendo que adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a minha aceleração da gravidade. Despreze a resistência do ar, ou seja, é o vácuo, né? Se eu estou dizendo isso, a gente já sabe que trata-se de queda livre. Determine item A, altura do edifício, ou seja, eu quero saber a altura que a pedra foi lançada até o momento que ele chega no solo. Professor, qual é a fórmula da altura? A altura é sempre aquela fórmula, H igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, eu tenho o G, que é 10, e tenho o tempo, que é 4 segundos. Só substituo para encontrar o valor de H. Então, igual, G, quem é? 10, vezes T elevado a 2. Quem é o T? 4. Então, fica 4 elevado a 2, isso tudo dividido por 2. Cuidado agora é matemática. Eu tenho uma multiplicação e tenho uma potência. Você sempre faz primeiro a potência. E cuidado para não se enrolar um pouco nessa potência. 4 ao quadrado, talvez alguns nem falem, mas alguns podem pensar que é 8. Ah, professor, 4 vezes 2, 8. Não é. Não façam isso. Definição de potência. Esse número em cima significa quantas vezes você vai repetir a base, que é o número de baixo, multiplicando. Ou seja, eu vou repetir o 4 multiplicando quantas vezes? 2. Então, aqui é 4 vezes 4. Professor, se fosse 4 elevado a 3, o 4 iria repetir 3 vezes. Mas aqui é sempre 2, porque é da fórmula que é 2. Então, 4 vezes 4 é 16. Então, repito, 10 vezes 4 ao quadrado, 16. 16 sobre 2. Agora sim, você pode fazer a multiplicação. 10 vezes 16, 160. 160 dividido por 2, 80. Unidade de medida da altura, como aqui está em metros, né? Então, a gente já sabe que a altura também vai estar em metros. Então, eu posso dizer que a altura do edifício, a altura que a pedra foi abandonada, foi jogada, certo? Ela tem uma altura de 80 metros, certo? De altura. Item B. Item A tranquilo, né? Somente essa forma. Item B. O módulo da velocidade da pedra quando toca o solo. A gente sabe que a velocidade, quando ela sai, o meu V0 é 0, aquela parte do repouso. Mas quando ela chega no solo, já disse que ela tem uma determinada velocidade. Velocidade essa que é calculada sempre pela expressão gravidade vezes o tempo. Quem é a gravidade, professor? 10 vezes. Quem é esse tempo? É o tempo de queda. Quanto tempo ele levou do começo até o final do movimento? 4 segundos. Então, 10 vezes 4 fica 40. Velocidade, unidade de medidas, metros por segundo. Então, a velocidade da pedra do início, quando ela toca no solo, quando ela chega no solo, ela chega com 40 metros por segundo. Então, esse tipo de questão é a questão mais comum que se tem de queda livre, certo? Quando ele dá o tempo e vai pedir a altura. A segunda que eu vou fazer é bem parecida com essa primeira, muda só os dados, certo? Na terceira que tem uma diferençazinha, mas vamos aqui para a segunda. Olha como ela é bem parecida a questão. Um objeto é solto pela janela de um prédio. Vamos fazer sempre um esboçozinho que fica melhor. Eu tenho aqui um prédio, certo? E aqui, vamos dizer que eu tenho uma janela, certo? Então, vai ter um objeto que ele é solto aqui pela janela, certo? E ela atinge o solo 6 segundos depois. Daqui para cá, ela demorou um tempo de 6 segundos.
certo? Adote G igual a 10, certo? A gente vai adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e despreze novamente a resistência do ar, ou seja, a gente já sabe que é o no VAR, então é um movimento de queda livre. Determine, item A, altura do prédio. A altura nada mais é do que o H. Então, vamos lá. Sempre que eu falar em altura, eu já sei que é essa fórmula. G vezes T ao quadrado, isso tudo sobre 2. Novamente, eu quero o H, que eu quero a altura, eu forneci a gravidade e forneci o tempo. Então, só é substituir. Então, vamos lá. G, quanto é a gravidade? 10 vezes tempo ao quadrado. Quanto é o tempo aqui? 6 segundos. Então, fica 6 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Chegando aqui agora, professor, pego 10 vezes 6 ao quadrado, professor. Lembrando, 6 ao quadrado, definição, é ele vezes ele mesmo. Ele multiplicado duas vezes. Ó. 6 vezes 6 fica 36. Então, fica 10 vezes 36 dividido por 2. 10 vezes 36 fica 360 dividido por 2. 360 dividido por 2 fica 180, como é a altura, unidade medida, metros. Ou seja, a altura do prédio, certo? A altura que o objeto foi jogado da janela, lá de cima do prédio, ele tem uma altura de 180 metros. Observe que é bem semelhante àquela questão anterior. Ah, professor, sempre que eu falar em altura, em tempo de queda, é sempre essa fórmula aqui? Sempre. Sempre que eu estiver falando, tratando de queda livre, e eu relacionar altura com o tempo, é essa fórmula aqui, certo? Item B. O módulo da velocidade da pedra quando ela toca o solo. Ora, nós acabamos de ver que a velocidade quando toca o solo é sempre a gravidade vezes o tempo. Gravidade, que é 10, e o tempo, que é quanto aqui? 6 segundos. Então, quando ela toca o solo, a velocidade da pedra é 60 metros por segundo. É só lembrar, aceleração, metros por segundo ao quadrado, unidade de medida. Velocidade, metro por segundo, e altura é em metros. Deixa eu só ligar aqui a tomada aqui que o notebook está querendo descarregar. Certo? Pronto. Então, essas duas primeiras questões, observe que elas são bem semelhantes. No item A, eu sempre forneço tempo e peço altura. Mas lembra quando eu disse que em alguma situação ele pode fazer o inverso. Fornecer a altura e pedir o tempo, que é como é aqui na terceira. Aí você tem que ter um cuidadozinho maior, certo? Que eu vou explicar agora, ó. Vamos lá, para a gente encerrar a aula de hoje, ó. De um andar de um edifício em construção situado a 20 metros do solo, ó, o que é que ocorre? Ó? Tem um edifício aqui, certo? Tem um solo, e eu estou dizendo que de um determinado andar situado a 20 metros do solo, esse 20 metros eu vou até colocar. Como eu estou dizendo que a altura, esse 20 metros é o H. Que aqui a altura, eu estou dizendo que a altura 20 metros. Cai um tijolo. Pega um tijolo aqui, ó, e esse tijolo, ele cai, desprezando a resistência do ar, ou seja, já sabe que o movimento é queda livre. A partir do repouso, parte da velocidade inicial, zero. Desprezando a resistência do ar, determine, considere, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que eu quero no item A? O tempo de queda. Cuidado. Aqui você vai relacionar sempre o tempo de queda com a altura. É aquela mesma fórmula. Hzão igual a GT ao quadrado sobre 2. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Agora o sentido é o inverso. Eu sempre estava fornecendo o tempo e pedia para você calcular a altura. Agora, eu estou dando a altura e quero que você calcule o tempo. O que é que você vai fazer? Substitui os dados que você tem. No lugar do H, eu vou botar quem? 20 metros. Então, vai ficar o seguinte, 20 igual a G, quanto é o G que eu disse? 10 vezes T ao quadrado, onde T é justamente o que eu quero, pois eu quero o tempo. Então, fica T ao quadrado. Isso tudo sobre 2.
Professor, chegando agora, o que é que eu faço? Aconselho você a fazer aquele negócio que a gente chama produto dos meios pelos extremos. Ah, professor, aqui é só o 20, não tem nenhuma fração. Então, nesse caso, é a mesma coisa que 20 sobre 1. Então, vamos começar sempre pela variável. 10t ao quadrado vezes 1 fica 10t ao quadrado. Igual a 20 vezes 2, 40. E agora, professor, esse 10 está multiplicando, então eu tenho que passar o quê? Dividindo. Então vai ficar o seguinte, t ao quadrado é igual a 40 dividido por 10, porque o 10 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 10, ó, t ao quadrado é igual a 4. Professor, termina aqui? Ainda não. O t tem que estar sozinho. Aqui ele não está sozinho, ele tem uma potência, o quadrado. Lembrando, o que é quadrado, quando eu passar para o outro lado, ele passa sempre raiz quadrada. Então, t é igual a raiz quadrada de 4. Então, t vai ser igual a 2. Professor, por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Se fosse raiz quadrada de 9, dava 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada é o contrário da potência, certo? Como é tempo, aqui eu tenho em segundos. Então, o meu tempo aqui, o meu tempo de queda, ele foi de 2 segundos, certo? Então, esse objeto, esse tijolo que ele caiu a uma altura de 20 metros, ele demorou exatamente 2 segundos para iniciar o movimento até o momento que ele chega no solo. Então, tenha cuidado que essa daqui eu considero um pouco mais complicadozinho que essas duas primeiras, certo? Que é só para você dar o tempo e você encontrar a altura. Essa terceira aqui, essa item A, eu considero um pouco mais complicado. Então, tenha um cuidadozinho com essa questão, certo? Para finalizar tudo, ó, item B, a velocidade escalar do tijolo quando toca o solo, ou seja, a velocidade final. É aquela mesma coisa. G vezes 10. E o T, que é o tempo, quanto é o tempo que você acabou de encontrar? 2. 2 ao quadrado. G é 10 vezes 2 ao quadrado, 4. 10 vezes 4, 40. Aliás, GT ao quadrado não, desculpa, peraí. É só GT, né? Vou pegar aqui a borracha. Não tem esse quadrado, não. Estava me confundindo com a fórmula de cima. A velocidade, ela é só G vezes T. O G é 10, quanto é o tempo? 2. 10 vezes 2, 20 metros por segundo. O que é esse 20 metros por segundo? É a velocidade quando ele toca no solo. Fica 20 metros por segundo. Então, de modo geral, essas três questões são questões parecidas que eu vou botar na próxima semana, certo? Aconselho você, quando eu acabar aqui, você até assistir o vídeo novamente, para se ficou com alguma dúvida e tudo, certo? E não esqueçam de dar uma olhadinha também nesse slide aqui, que ele é um pouco uma parte da teoria. Eu vou botar muito provável uma questão envolvendo uma teoriazinha, principalmente quanto a essa observação aqui, ó. No vácuo, todos os objetos caem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, não importando a sua massa ou a sua forma geométrica, que é uma questão muito boa para ter uma questão teórica na prova, certo? Então, muita atenção nessa observação, certo? Pergunta que eu faço. Deu para entender, pessoal, essa questão? Alguma parte não ficou clara? Querem que eu repita alguma parte? Deixa eu só até interromper a gravação aqui.